Eu acabei de atingir R$ 1.000 de MRR com a minha startup. Isso não mudou minha vida. Eu não saí do meu emprego para poder empreender. Esse valor não paga minhas contas, mas mudou completamente a forma com que eu vejo o empreendedorismo. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco com vocês dos bastidores de como foi chegar até os primeiros R$ 1.000 de receita recorrente mensal. Eu sou o Gabriel Dias, eu sou empreendedor. Há aproximadamente um ano eu venho construindo a Host My Pet em público e compartilhando todos os aprendizados, os bastidores do dia a dia com vocês através das minhas redes sociais. A Host My Pet é uma startup voltada para o mercado pet, mais especificamente para o nicho de hotéis e creche. Atualmente, a nossa solução é um sistema de gestão focado em donos de hotéis e creche pet, em que ajuda com que esses donos de hotéis e creche pet possam organizar melhor o seu dia a dia e ter mais tempo para cuidar daquilo que realmente importa, que são os pets. A Host My Pet já tem um produto no mercado, com os primeiros clientes, e a gente acabou de atingir os primeiros R$ 1.000 de MRR, que é a receita recorrente mensal. Só que o caminho até aqui ele foi bem diverso e bem desafiador. Vou compartilhar um pouco para vocês de como foi e quais são as minhas percepções de como é chegar aos primeiros R$ 1.000 de MRR e o que isso significa de fato na vida de um empreendedor. Para começar, eu vou contar um pouco para vocês de como surgiu a Host My Pet e como foi esse processo de achar uma ideia de fato para criar uma startup. A Host My Pet é formada por mim e meu sócio, o Paulo, que é meu amigo de infância, e a gente sempre conversou sobre abrir algum tipo de negócio juntos, mas nunca saiu do papel. Até que em 2025, no início do ano, nós resolvemos que aquele seria o ano em que a gente ia abrir um negócio. E esse negócio seria uma startup. Só que a gente não tinha ideia do que fazer, de por onde começar ou de qual mercado atacar. Então a gente resolveu tomar uma decisão ousada. Nós alugamos um escritório, assumimos um compromisso de pagar um aluguel mensalmente para só depois pensarmos em o que a gente ia desenvolver de fato. E eu digo que essa decisão foi muito acertada, porque começar um negócio sem ter ideia do que fazer e assumindo esse compromisso de ter esse aluguel para poder pagar todos os meses, fez com que a gente assumisse esse compromisso de fato nas nossas cabeças e que a gente seguisse o processo correto de montagem de uma startup. E um detalhe extremamente importante, tanto eu quanto o Pablo, nós temos ocupações, ou seja, nós temos os nossos empregos e a gente resolveu empreender usando apenas o nosso tempo livre. E a gente começou da seguinte maneira, tendo o nosso espaço, onde a gente se reunia em todos os horários livres que nós tínhamos, nós começamos a tentar procurar uma dor de mercado em um dos mercados que a gente tivesse um pouco mais de familiaridade. Eu sou formado em administração, já atuo há mais de 7 anos com consultorias focadas em inovação corporativa e o meu sócio é da área de engenharia civil. Então a gente resolveu buscar um pouco dessas áreas para tentar encontrar um problema que a gente de fato visse que fosse um problema que valeria a pena criar uma solução e só depois pensar de fato numa ideia de solução para resolver aquele problema. Então, nós listamos alguns mercados, listamos possíveis dores que a gente achava que de fato tinham um potencial. Em seguida, a gente entrava em contato com pessoas desse mercado para poder entender se de fato eram dores ou não. Nesse processo, foram vários nãos que a gente tomava ao entrar em contato pedindo uma entrevista ou pedindo um bate-papo. Mas a gente conseguiu ali bastante sims e com isso realizávamos bastante entrevistas e entendemos de fato se aquilo era um problema ou não. Começamos pelo mercado da construção civil, fomos para o mercado da manutenção industrial, mercado imobiliário e por fim chegamos no mercado pet. Mas até lá foi um aprendizado incrível, porque a gente sempre tentava invalidar aquele problema que a gente achou. Nós, através desses bate-papos com especialistas, com pessoas da área, a gente sempre tentava entender se de fato aquilo era um problema, como que acontecia no dia a dia e principalmente se eles já buscavam uma solução para resolver aquele problema. E tendo essa visão de tentar invalidar, e isso foi muito bom porque a gente não tinha uma ideia e não estava apegada a ela, a gente de fato invalidou as 3 primeiras dores dos 3 primeiros mercados que a gente atacou. A gente entendia que ou não era uma dor tão forte o bastante a ponto deles buscarem uma solução, ou eles já resolviam com uma solução interna de uma forma muito fácil,
Com isso a gente falou, não vale a pena investir tempo, dinheiro e principalmente a nossa mão de obra escassa pelo tempo em desenvolver uma solução para esse mercado. Depois de algum tempo fazendo essas entrevistas, foram aproximadamente 3 meses em que a gente usou o nosso tempo livre só para achar um problema que de fato vale sentido, nós chegamos no mercado pet. E aí, conversando com algumas pessoas, nós entendemos que o nicho específico de hotéis de creche, de hospedagem e cuidados pet, ele tem uma série de problemas e a gente achou um deles para poder atacar no primeiro momento. Depois de ter feito esse processo e ter certeza que esse problema de fato existia, aí sim a gente pensou internamente em criar uma solução, em pensar ali em como que seria uma startup, né, para esse mercado. E essa foi a primeira grande lição que eu aprendi até aqui. Começar sem ter uma ideia, no nosso caso, foi porque realmente a gente não tinha uma ideia, mas em casos que pessoas têm já algo em mente para poder construir, deixa ela de lado e vá conversar com o cliente, vá conversar com o mercado e vá entender como que isso funciona na prática. Hoje em dia eu vejo muitos empreendedores tirando a ideia da cabeça e tentando implementar, sem antes conversar com os clientes, sem antes visitar os clientes e entender se de fato aquilo é uma solução que é necessária, que é demandada pelo mercado ou não. Isso mudou completamente a nossa cabeça. Quando a gente começou a pensar e a idealizar uma solução, a gente já tinha uma clareza muito grande do que de fato o mercado precisava e do que de fato a gente precisava desenvolver. Então a primeira dica, o primeiro grande aprendizado que eu tive nessa jornada é: para de tirar as coisas da cabeça. Nós que somos empreendedores, principalmente nesse início, a gente fervilha e borbulha de ideias na nossa cabeça sobre produtos, features, serviços, próximos passos da nossa startup, mas não tira as coisas da sua cabeça. Tira as coisas do entendimento do mercado, da conversa com o seu cliente, usa dados para isso, entrevista, bota a cara a tapa. São muitos nãos que a gente toma nesse processo. É um processo que não é fácil. A gente precisa contornar várias barreiras de timidez, de pegar o telefone e ligar para alguém, de receber ou não, de ansiedade, mas na prática isso é extremamente necessário para você construir um negócio com embasamento. E a Host My Pet ela começou diferente porque a gente teve esse processo, a gente passou por esse processo que é difícil, mas traz um resultado incrível. Então esse foi um dos primeiros grandes aprendizados que a gente teve na nossa jornada. Um outro grande aprendizado que eu tive, que mudou a forma com que eu vejo o empreendedorismo, é de achar que as coisas no empreendedorismo elas vão ser lineares. Quando a gente começou a empreender com a Host My Pet, a gente tinha uma noção muito clara. Até o final do ano vai acontecer tal coisa, até o final do ano a gente vai estar em determinado estágio e para isso a gente vai construindo um caminho, um plano ali para meses, semanas e até mesmo dias. Mas acontece que esse caminho ele é nada linear. Muitas coisas elas precisam ser mudadas e elas vão ser mudadas ao longo do tempo. A gente começou com uma ideia inicial de produto, depois de conversar com o cliente a gente viu que talvez isso não fazia sentido, ou depois que a gente lançou o nosso primeiro MVP, tinham várias funcionalidades que a gente achava que fazia sentido e depois na prática a gente via que não. Então o caminho do empreendedorismo ele é nada linear. Às vezes você vai tomar uma decisão achando que aquela decisão é mais correta, mas o tempo e o mercado vai mostrar que não é. E tá tudo bem, tá tudo certo. A grande questão é se adaptar rápido, é ter a flexibilidade e a facilidade de entender que foi um movimento que não deu certo e simplesmente corrigir a rota. Nós tivemos que fazer isso várias vezes ao longo da Host My Pet. Foram várias funcionalidades que a gente achou que fariam sentido e que não fariam, e vários caminhos e decisões que a gente tomou que a gente precisou reorganizar e reajustar a rota depois. Tá tudo certo, isso acontece e vai acontecer muito mais vezes daqui para frente. Às vezes bate uma frustração muito grande de achar que as coisas não estão indo no caminho que você gostaria que elas fossem. E no empreendedorismo isso vai acontecer com muita frequência. Eu vivenciei isso na pele e estamos vivenciando isso na pele durante várias vezes. Uma das grandes questões que aconteceu dentro da Host My Pet é que inicialmente eu e meu sócio a gente resolveu construir uma solução no code, sem usar código. Mas tanto eu quanto ele não tinham conhecimentos técnicos
para poder desenvolver nem no code. Então a gente teria que investir um tempo, uma curva de aprendizado para poder aprender a usar ferramentas como Bubble, Flutterflow e desenvolver a nossa ferramenta, a nossa solução. Acontece que ao longo do tempo a gente resolveu mudar um pouco essa rota e desenvolver a solução através de hard code, convidando um desenvolvedor para fazer parte da equipe. Então a gente conseguiu colocar o MVP no mercado e conseguiu os primeiros clientes com o hard code, só que depois de determinado momento o desenvolvedor viu que não estava fazendo tanto sentido para ele fazer parte do nosso time, por questões pessoais, questões profissionais. E a partir daí a gente começou a travar no desenvolvimento e ficamos muito tempo parados sem evoluir a nossa solução, sabendo aquilo que a gente precisava fazer de features, de novas funcionalidades, de novas lógicas do sistema, mas a gente ficava de mãos atadas sem saber o que fazer, sem ter o que fazer com o nosso produto parado. Se a gente tivesse optado lá no início por seguir com no code, a tecnologia estaria nas nossas mãos e isso não teria acontecido. O que restou a gente fazer? Aprender com essa questão e seguir em frente, pensar em novas alternativas e novas soluções. Então a gente resolveu seguir com Vibe Coding, utilizando plataformas como o Lovable para recriar nossa solução do zero e testar para ver se de fato fazia sentido para o mercado. Dessa forma, voltou para a nossa mão a tecnologia e a gente passou a não ter mais esse tipo de imprevistos com o desenvolvimento do produto. A grande questão aqui é que isso vai acontecer e possivelmente a gente vai tomar decisões erradas outras vezes, que vai fazer com que a gente tenha que pensar em novas soluções e novos caminhos outras vezes. E depois de um tempo, já com o MVP rodando no mercado, a gente já entendendo com os clientes aquilo que fazia sentido, aquilo que não fazia, a gente optou por um modelo de negócios freemium, onde nós temos usuários gratuitos que podem usar a nossa plataforma com um certo limite. E aí esses usuários gratuitos a gente usou para poder criar um relacionamento, começar a criar o nosso processo de vendas usando o plano gratuito como principal canal de conversão e mais do que isso, criar um relacionamento com eles e fazer com que a evolução do produto fosse muito baseada nesse relacionamento, naquilo que eles traziam para a gente de necessidade, naquilo que a gente mapeava que fazia sentido de fato para esse mercado. Então, em julho de 2025, a gente conseguiu converter o nosso primeiro cliente. Já a partir de agosto, setembro, a gente conseguiu aumentar ali as nossas vendas e começar a aumentar ali o valor do faturamento. E isso foi uma pequena vitória, mas que gerou uma empolgação muito grande na gente. A gente via que, de fato, as pessoas estavam comprando e se tornando pagantes do nosso produto. Mesmo que um faturamento mensal baixo ainda, a gente começou a parar de aportar recursos no nosso bolso, mesmo que era pouco no início, era apenas para manter hospedagem, alguns gastos de marketing, coisas nesse sentido. A primeira grande vitória que a gente viu foi justamente ter que parar de aportar esse dinheiro e ver que o próprio negócio começou a gerar faturamento. Isso até então foi um grande avanço nas nossas vidas. Eu já empreendi outras vezes e já tive receita, mas dentro de uma startup, ver que o seu produto de fato está validado, que as pessoas estão te dando feedback e o melhor feedback de todos, que é o pagamento mensal, isso não tem preço, assim, gera uma animação muito grande, gerou uma empolgação muito grande na gente. E aí a gente começou a entender que de fato tinha potencial ali, por mais que a gente estava muito no início ainda. Só que aí veio o nosso grande baixo dos altos e baixos que o empreendedor tem. A gente teve o nosso primeiro churn, ou seja, o primeiro cliente que pagou e pediu cancelamento porque viu que a solução não fazia sentido para ele. Daí é outro momento em que te joga lá para baixo novamente. E isso faz parte. A gente buscou extrair o aprendizado. Novamente, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer ao longo de todo o tempo empreendendo, talvez impactos até maiores. A gente teve um impacto de perder um cliente no meio de 4 ou 5, porém o valor sentimental que isso tem, o impacto sentimental que isso traz é gigantesco. Mas de novo, eu acho que isso vai acontecer ao longo de toda a jornada de um empreendedor e com impactos diferentes e cada vez maiores. E faz parte. Eu acho que um dos grandes aprendizados nesse sentido é ter estômago. O empreendedor precisa ter estômago para poder aguentar e entender que essas coisas fazem parte do jogo. Depois desse churn, a gente aplicou algumas alterações, a gente veio crescendo ali o número de clientes,
Tudo isso de forma orgânica, até que em dezembro a gente atingiu o nosso 11º cliente pagante, o que gera para a gente uma receita recorrente mensal de R$ 1.068. Atingir esse marco de bater os primeiros R$ 1.000 de receita recorrente mensal não é um marco significativamente falando a respeito de números. Ele não vai mudar grandes coisas relacionadas a impacto, a número mesmo dentro do negócio. Porém, chegar a esses R$ 1.000 de MRR tem um simbolismo muito grande por trás. Não é sobre o dinheiro em si, que é claro vai fazer uma grande diferença. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente consegue gerar através de investimentos, mais coisas a gente consegue pensar em cima do negócio. Mas esse marco não é sobre dinheiro. Esse marco é sobre aprendizado de empreendedor, é sobre botar a mão na massa e fazer acontecer. É sobre ver os seus primeiros clientes pagando por algo que você fez, principalmente no nosso caso, que é orgânico, e ver que de fato existe um caminho ali que vai ser árduo, que vai ter muitas decisões erradas, como eu contei aqui para vocês, mas que faz muito sentido investir tempo, faz muito sentido investir as suas horas livres, em que você poderia estar fazendo outras coisas, mas que você quer investir nisso, que você sente que de fato a coisa está acontecendo. Então essa foi a sensação que a gente tem hoje de atingir esses R$ 1.000 de MRR. Tem muitos desafios, o nosso produto não está 100% validado, tem muitas coisas que a gente precisa ajustar, mas a gente entende que tem um caminho ali e a gente vai conseguir dar os passos, pequenos passos nesse caminho, no nosso tempo livre, abdicando de algumas coisas, mas porque a gente está sentindo de fato que existe possibilidades, que existe um caminho ali e tudo depende do nosso esforço. Eu não sei onde você está agora, qual é o estágio atual do seu empreendimento, da sua startup, do seu negócio, mas tenha em mente que o caminho é árduo, desafiador, mas que as pequenas vitórias elas vão te colocando num patamar de crescimento em que você começa a enxergar novos horizontes a cada pequena vitória dessa. E você começa a ver que aquele caminho de fato faz muito sentido. Eu compartilho publicamente a nossa jornada com a Host My Pet, trazendo os principais aprendizados, os principais erros e principalmente os próximos passos do nosso negócio, tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que eu estou aprendendo como empreendedor. Se você quer ficar por dentro dessa jornada, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal e não perder nada que está acontecendo dentro da Host My Pet na minha vida de empreendedorismo. Aproveita também e dá um like nesse vídeo aqui, que vai ajudar demais para que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo e trazendo para vocês os bastidores do empreendedorismo real dentro de uma startup. Valeu e até a próxima!